Pessoal, agora eu vou gravar um pouquinho para vocês sobre a questão de medida de ângulo central e medida de ângulo interno e por que elas funcionam. Vamos lá. O que a gente precisa saber primeiro? Deixa eu só centrar aqui a circunferência, que é mais ou menos aqui, né? O centro dela. Só desenhar mais ou menos o centro dela aqui. Daí o que eu vou fazer? Eu vou traçar um segmento saindo do centro e chegando na borda. E agora eu vou pegar esse ponto aqui. Peguei um segmento qualquer aqui, tá? O que a gente precisa saber inicialmente? Que esse arco aqui, ele tem a mesma medida desse arco aqui. Quando eu digo medida angular. Ou seja, o ângulo alfa que a gente vê aqui é exatamente o ângulo alfa que a gente vê aqui. Vamos definir esse ponto como ponto AB. Então eu vou chamar aqui o ângulo alfa é igual à medida do arco AB. Beleza? Quando a gente tem ângulo central, isso aqui funciona. Agora, vamos voltar um pouquinho e fazer para a parte do ângulo interno da circunferência. E o porquê que ele funciona, né? Vamos pegar aqui um ponto. E eu vou pegar outros dois pontos para fazer o arco aqui. Agora eu vou traçar a reta. E eu vou traçar a reta aqui também. Molezinha? Agora vamos para fazer um desenho adicional. Né? Primeiro eu vou desenhar aqui esse ângulo alfa. E eu pergunto para vocês primeiro. Quanto que vale esse arco aqui, ó? Vocês conseguem me dizer? Batendo o olho? Não, né? Mas vamos chegar num senso comum. Vocês concordam comigo que esse meu ângulo ele está interno à circunferência? Ou seja, o ponto que gera o ângulo está dentro da circunferência. A partir disso, o que a gente vai traçar então? Eu vou traçar aqui um segmento auxiliar. Esse segmento auxiliar ele vai sair do centro e vai chegar nos pontos que fecham o ângulo. Tá? E eu, além disso, eu vou fazer um outro segmento auxiliar que vai sair do vértice do ângulo e vai partir o ângulo no meio. Por que isso? Vocês concordam comigo que essa medida aqui é igual a essa medida aqui, que é igual a essa medida aqui, que é exatamente igual ao raio da minha circunferência? Faz sentido, né? Então, o que a gente pode definir aqui? Que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho um triângulo chamado isósceles. E o triângulo isósceles eles têm dois lados, pelo menos dois lados congruentes. E, por definição, também, se eu tenho dois lados congruentes, obrigatoriamente os lados opostos a esses lados congruentes devem ser iguais. Então esse ângulo verde aqui é igual ao ângulo laranja aqui. Né? Então vamos escrever isso aqui. O ângulo alfa, ele é igual, vou chamar aqui o ângulo verde de gama, sei lá, pode ser. E o ângulo laranja de θ. Beleza? Tranquilo até aqui? Agora vejam comigo essa ideia aqui, ó. Veja se isso aqui faz algum sentido para vocês. Então esse ângulo deve ser igual a esse aqui. Então, veja se vocês concordam com essa ideia aqui, ó. Esse ângulo vermelho seria 180 menos 2 gama. E esse ângulo aqui em rosa, ele deve ser... Deixa eu ver aqui o rosa. Ele tem que ser igual a 180 menos 2θ. Faz sentido? E quanto que eu tenho que ter para fechar 180? Então, veja se... 360, perdão, que no caso seria uma volta inteira. Então, eu tenho aqui que 180 menos 2θ mais 180 menos 2 gama mais alguma coisa que eu vou chamar de, sei lá, chamar de epsilon, tá? Mais epsilon tem que dar 360.
Só que o que a gente tem aqui? Veja se isso aqui faz sentido. 180 com 180 dá 360. Anula com 360 que está do outro lado da igualdade. Aqui eu tenho, então, que epsilon é igual a 2θ mais 2 gama. Só que o que é o θ mais gama? Não é alfa. Então eu tenho 2θ mais gama. Então eu tenho 2 vezes o alfa. Ou seja, o ângulo central formado aqui em relação ao alfa é o dobro. Ou seja, esse arco, esse ângulo aqui, ó, vou chamar esse triângulo aqui de... Esse triângulo azul aqui, ó. Esse arco aqui, ó, azul, ele vê o mesmo arco que o ângulo epsilon. Só que como o arco epsilon é 2 vezes o arco alfa, então eu posso dizer que o arco, vou chamar aqui de pontos A e B também, né, para ficar mais fácil. Então eu posso dizer que o arco AB ele é igual a 2 vezes o alfa. Tranquilo, pessoal? Deu para entender o assunto? Fica ligado que vai ter mais vídeo na playlist sobre esse assunto, beleza? Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Valeu!